Bem-vindos ao podcast Com Amor e Afeto, a escola online que te leva em uma viagem transformadora pelo universo do bem-estar, espiritualidade e autoconhecimento. Aqui, desvendamos os mistérios da Kabbalah, mergulhamos nas profundezas do Tantra e abraçamos a sabedoria do Yoga. Tudo isso enquanto descobrimos o poder da alimentação consciente para nutrir o corpo, mente e alma. Este é o espaço para quem busca inspiração, conexão e ferramentas práticas para uma vida mais plena e autêntica. Com histórias reais, dicas valiosas e um toque de magia, vamos juntos explorar novos horizontes do amor e do afeto. Eu sou a Paola Yaeli, sua anfitriã nessa jornada de descobertas. Então aumente o som, sintonize sua energia e se prepare para ser inspirado. Oi, meus amores! Mais uma conversa de WhatsApp que acabou virando um podcast. Resolvi deixar aqui para vocês. Hoje eu quero que vocês respirem junto comigo, porque a gente está entrando numa jornada maravilhosa. A gente entra agora nesse portal de construção da misericórdia para esse novo ano que está entrando. A gente passou pelas semanas de julgamento, aquele renascimento, morrer para renascer. E agora, nos próximos dias, a gente começa a construir a nossa coluna da direita, né? Da árvore da vida, trabalhando um pouco mais a nossa consciência do compartilhar. Então é muito importante nesses dias a gente focar nesse compartilhar, no que a gente quer manifestar, e eu acho que principalmente como que a gente quer se sentir quando a gente manifesta as coisas, é trabalhar muito o sentir, não só visualizar o que a gente quer, mas sentir que a gente já tem. Então, eu vou trazer alguns elementos da Kabbalah, do Yoga, do Human Design, que eu gosto de estudar também, e integrar um pouco de tudo, que é o que geralmente eu faço nas minhas mentorias com os meus alunos, e vou trazer esse resumo de tudo que eu aprendi estudando com os meus professores de Kabbalah de Los Angeles, também os meus estudos pessoais, os aprofundamentos que eu tenho tido nos últimos tempos. Então, eu estudo bastante para querer compartilhar, eu tenho essa sede de compartilhar tudo com vocês. E eu fico muito feliz quando eu recebo o feedback de vocês. A gente veio nesse mundo com um propósito muito simples e, ao mesmo tempo, muito grandioso, que é se tornar um recipiente da luz divina, da luz do Criador. Isso não é uma teoria distante, não é uma ideia filosófica para ser discutida num livro antigo ancestral. É algo vivo, real, que se revela no corpo, na pele, nos relacionamentos e nas escolhas de cada dia. Quando a gente se torna um vaso, um recipiente, a luz ela não apenas nos preenche, mas ela cria ao nosso redor outros recipientes, outros vasos. Amor, amizade, proteção, prosperidade, sabedoria. E esses vasos se tornam lugares onde a luz pode habitar. E é por isso que quando a gente está conectada com essa luz divina, a luz do Criador, a vida ela se alinha. As portas elas se abrem, os encontros certos acontecem e as bênçãos chegam. Mas existe uma diferença entre a abundância que nasce da luz e aquela que nasce do ego. O ego também constrói, o ego também acumula, mas tudo que o ego constrói, ele é frágil, é passageiro, é instável. Negócios que crescem rápido e caem ainda mais rápido, relacionamentos que começam como fogo e terminam em cinzas, dinheiro que entra e escapa pelos dedos, porque esses recipientes, eles não foram criados para segurar a luz, para guardar a luz. E aqui é um dos segredos mais bonitos da Kabbalah, que a certeza é o que nos transforma em vasos permanentes. Certeza é o que nos transforma em vasos recipientes permanentes. Certeza não é ingenuidade, não é fechar os olhos para a dor. Certeza é a musculatura espiritual que a gente desenvolve que nos permite dizer, mesmo sem ver, eu sei que há um propósito. Mesmo sem entender, eu sei que a luz está aqui. Mesmo sem provas físicas, eu sei que o Criador me ama e só me guia para o melhor caminho. E eu sei que isso é muito desafiador quando a gente passa por momentos de dor, porque eu já passei por esse caminho.
Mas conforme a gente imagina, eu estudo Kabbalah faz 16 anos. 16 anos que eu vivo a Kabbalah na prática, não só estudo, mas eu vivo ela na prática. Então, eu passei por muitos testes de certeza além da lógica. E hoje em dia eu me sinto muito mais forte, mas foi uma construção, como qualquer atividade que você faz, um treino de musculação, por exemplo, você não vai lá e vai aumentando o peso aos pouquinhos, e daí você vai se tornando mais forte. Na vida é a mesma coisa. Hoje vocês vão ouvir o latido do Sky no fundo dessa gravação, porque eu estou na casa da minha mãe e aqui tem garagem. E geralmente eu estou em apartamento, ele não vê nada, e hoje aqui ele vai ficar assim, sabe? Eu vou latir, tem pessoas passando, eu vou latir, tem cachorros passando, eu vou latir. Então aguente comigo porque eu não faço edição, eu deixo bem fluídas as minhas conversas, realmente para falar com o meu coração. Mas enfim, é isso. É desenvolver essa musculatura espiritual. Então, assim como um GPS do carro que recalcula a rota quando a gente erra a saída, a vida também ela recalcula o tempo todo. Não existe punição, existe apenas redirecionamento. E cada desafio, cada atraso, cada dor é apenas a vida dizendo: não é por aqui, vamos por ali. E quando a gente aprende a confiar nisso, algo se abre. E esse algo se abre não só na nossa mente, mas no corpo também. Por isso que é tão importante falar de outras ferramentas de autoconhecimento, como o desenho humano, o human design, as ferramentas somáticas que o Tantra traz, o Neo Tantra, ou as práticas de yoga. Né? Muita coisa do Tantra está no yoga também, porque certeza não é apenas um conceito espiritual, é um estado vibracional que precisa ser encarnado. Então, por exemplo, no Human Design a gente descobre que cada ser humano tem uma aura única. Tem os grandes tipos de aura, né, que dançam no planeta, que são os manifestors, manifestadores, que sou eu, os geradores, os projetores, os refletores, e cada uma dessas auras veio para interagir com a vida de um jeito específico. E dentro dessa distribuição de auras existem ainda tipos de alimentos de digestão diferente, de ambiente diferente, tem várias outras ramificações ali, né? Então não dá para generalizar só em 4 auras, porque tem muita coisa que difere uma da outra. Então, se você não respeita a sua aura, a sua estratégia, a sua autoridade, você estará sempre tentando criar recipientes que não seguram luz. Você estará sempre construindo com o ego, porque você não sabe qual é a sua estratégia. Então, o manifestador, se ele age sem informar e buscando a paz dele, ele encontra resistência. Um gerador que responde sim com a mente, mas não com o corpo, ele se esgota. Um projetor que guia sem convite, ele se frustra. Um refletor que decide sem esperar o ciclo lunar, ele se perde no caminho. Então, viu como são frentes diferentes, mas que falam a mesma língua? A Kabbalah chama de caos, mas o Human Design chama de não self. Mas é o mesmo ensinamento. Quando eu sigo o ego, eu crio caos. Quando eu sigo luz, eu crio bênção. Então, como que eu sigo a luz? Escutando a minha autoridade interior. Se a sua autoridade é sacral, a vida responde no corpo como não, sim. Se é emocional, você precisa de uma onda inteira antes de decidir alguma coisa. Se você é esplênica, que é meu caso, a primeira sensação é a que vale. Se é do coração, é a sua vontade sincera que te guia e assim por diante. E por que isso é importante? Porque na Kabbalah, a idolatria significa o quê? Colocar a nossa felicidade em algo que pode ser tirado. E se eu preciso, por exemplo, de um relacionamento, de dinheiro, de status para se sentir inteiro, isso, quando é retirado de você, você desmorona. Então, você estava adorando como se fosse, na simbologia de adorar outros deuses, esse é o significado. É hora de fazer o trabalho espiritual e voltar para dentro. Ouvir a sua autoridade, respeitar a sua estratégia, confiar na sua aura, daí você se torna um vaso de luz. E, obviamente, sempre com esse contexto do compartilhar, que é o que a Kabbalah fala muito, né? E também tem o seu processo de alma, o seu tikkun, né? Quais são os seus processos de alma, o seu tikkun, a sua correção, junto com todos esses outros elementos. Então, como que você coloca essa certeza no corpo?
E daí é aí que eu gosto de falar da importância das práticas somáticas e tântricas. Primeiro, o grounding, né? O sentir os seus pés, ter, andar descalço, né? Semiflexionar o joelho e sentir que você está ali no momento presente. Trazer aquele shaking, né? Aquele tremor consciente que você deixa o joelho solto, sacode o braço, solta os lábios, faz som, libera, solta energia congelada, libera espaço para a luz. Respiração do assoalho pélvico também, inspira relaxando, exala ativando suavemente como se estivesse segurando ali o xixi, que eu falo, segura a joia, contrai a joia, eu seguro a luz, eu contenho bênção. E o autotoque, né, mão no coração, no ventre, se conectando, eu me permito, eu confio, eu sou um recipiente. Isso que eu estou falando são somente gestos simples, básicos e chaves que ajuda você a sair um pouco dessa mente veloz, esse monkey mind que já vai te levando para o ego. Ela te ajuda a construir esses recipientes no corpo. E é assim que eu gosto de conectar esses elementos tântricos com a Kabbalah. Eu acho que eles se casam muito bem nesse lugar, né? Lembrando que Tantra é focar muito no estado de consciente do momento presente, e isso é um estado tântrico, né? De fazer tudo com muita calma, com muita intenção, e não erotizar, como as pessoas fazem, né? O meu trabalho não tem a ver com erotismo, tem a ver com a sexualidade sagrada, né? E que vai muito além das nossas joias, não tem a ver com as nossas joias, tem a ver com o corpo inteiro. Ah, mas cada vez que você leva, quando você vai além da sua reação automática, você cria misericórdia. A misericórdia que gera os vasos que podem receber a sabedoria. Então, eu quero que você imagine, por exemplo, até numa prática de yoga, quando você se coloca na postura do guerreiro, por exemplo, como que você sente a certeza de ocupar o seu lugar do mundo, tudo que você está fazendo é com consciência. Quando você entra num triângulo trikonasana, sua visão se expande, você percebe que há mais possibilidade do que o seu medo mostrava, sabe? Ou até um chaturanga que você faz, você descobre dessa força de segurar a luz, de reter a luz. Quando você deita no shavasana, como que você aprende a confiar, a soltar, a descansar nos braços do Criador? Isso que é trazer a espiritualidade para a Terra, sabe? No que você está fazendo no momento presente. E aí a gente chega nessa chave profunda que eu queria também lembrar vocês, eu já falei isso em outro episódio. A Kabbalah diz pra gente que muitas vezes a gente precisa ser quebrantado para acessar a luz. Então lembra, rei Davi, mesmo sendo rei, ele se deitava no chão em roupas humildes e chorava todas as noites, porque ele sabia que se ele não se colocasse naquele estado de entrega, a vida ia colocar ele nesse estado. E era nesse momento, lembra da oração do pobre? Que ele ia quebrantando, tendo esse quebrantamento que ele recebia os salmos e por inspiração divina. Quando o ego se cala, quando a alma canta, quando o corpo se rende, quando a luz passa. Esse quebrantamento é o portal da certeza. E eu quero que você se lembre que cada vez que você escolhe a certeza em vez da dúvida, você abre a porta para o milagre. Cada vez que você confia, mesmo sem provas, você cria esse vaso para a luz. E é a partir dessa certeza que você vai lá e faz o movimento. Quando você honra a sua aura, a sua estratégia, a sua autoridade, você encarna essa certeza no seu corpo. Quando a gente fala de certeza, a gente precisa entender também o que acontece quando a gente não tem certeza. Porque a dúvida, ela cria rachaduras no nosso recipiente. A dúvida é como se fosse a água entrando num barco com pequenas fissuras. Você pode remar, você pode ser forte, você pode tentar se convencer, mas se você não estancar a entrada, o barco vai afundar. A dúvida, ela é igual ao caos. A certeza, ela é igual aos milagres. E essa é uma das leis espirituais mais simples e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras. E eu sei que é, gente, porque eu também trabalho isso todos os dias. Quando a minha vida começa a expandir, as coisas começam a fluir, na verdade, é só o resultado dos momentos difíceis que eu passei anteriormente e que eu estava ali trabalhando a minha certeza além da lógica. Eu sempre tento lembrar disso.
E é muito interessante, porque o Human Design, ele explica que quando você segue a sua estratégia e a sua autoridade, você sente um alívio no corpo. É como se a energia fluísse, como se a aura respirasse. Então, quando você vai contra isso também, a vida começa a dar sinais, a resistência, a frustração, a amargura, a decepção. E é o mesmo que a Kabbalah chama de caos. Por isso, quando uma situação difícil aparece, quando o relacionamento termina, quando a saúde está dando sinais, quando o dinheiro aperta, quando o tempo parece escorrer, são as provas. São os convites do Criador para que você fortaleça esse músculo da certeza. Se você olhar para a conta vazia no banco e mesmo assim disser, eu tenho certeza que serei sustentado, lembre, o sustento é a energia divina que traz. Parnassá, que a gente fala em hebraico. Se você acha que o dinheiro vem do seu chefe ou da empresa que você trabalha, você sempre vai ser escravo disso. A certeza além da lógica é, o meu sustento vem além disso. Se você olha para a solidão do seu coração e mesmo assim diz, eu tenho certeza que o amor existe para mim, se você sente o peso da idade ou da doença e mesmo assim diz, eu tenho certeza que a vida pulsa dentro de mim, isso é certeza. É escolher confiar mesmo quando nada de fora confirma. E é nesse instante que o milagre pode acontecer. Porque o milagre ele não depende de provas externas, mas da firmeza interna. E lembra que, eu não sei se eu já falei isso em algum episódio, mas em estudos mais profundos eu já comentei e já trouxe para os meus alunos que a tradição cabalística fala das 4 fases da luz, né? A primeira fase é a luz se revela, que eu falo como se fosse o biscoitinho grátis do supermercado. Depois, a segunda, o recipiente começa a receber. Na terceira, o vaso ele quer se igualar com a luz. E na quarta, surge o desejo mais reativo, aquele eu preciso disso, custe o que custar. E é nessa quarta fase que a gente é testado. Então, quando a gente sente que precisa daquela pessoa, daquela resposta, daquela aprovação, daquele dinheiro, é aí que o nosso ego mais grita. E é justamente nesse momento que a gente tem que aprender a soltar. É a restrição que a Kabbalah fala. Então, quando você chega no ponto de dizer, mesmo se isso não chegar, se isso não vier, eu continuo inteiro, eu tenho tudo, mesmo sem isso, sem essa pessoa, eu permaneço completo, completa, é aí que a luz se revela. E tem que ser, é um treinamento. A luz se revela porque a luz só pode habitar no recipiente que não está preso à necessidade, à carência. E esse é um dos maiores segredos espirituais que a gente tem que focar muito, especialmente nesses próximos dias dessa construção, nas próximas 2 semanas. Quanto mais você solta, mais a vida te traz. Quanto mais você corre atrás, mais a vida escapa. É a dança do desejo e da rendição. E é essa dança que é a base, se você pensar bem, na prática do Tantra, do Yoga, do Human Design, de tudo que eu trago, né? Quando a gente pratica, por exemplo, os tremores, o shaking, respirações, movimentos suaves, o que a gente está fazendo? É soltar o corpo da obsessão do controle. Então, cada respiração profunda eu não preciso forçar, eu posso confiar. Cada sacudida do corpo eu não preciso segurar, eu posso soltar. E assim, camada por camada, a gente vai tirando os grilhões da necessidade e revelando o espaço da luz. Isso também é na prática de yoga, né? Que é expresso em cada asana. Então, você entra numa postura, encontra o desconforto, o que você faz? Você respira ali e, de repente, percebe que você pode permanecer ali, sem se quebrar. Isso é certeza encarnada, é não fugir do desconforto, mas confiar que ele é apenas parte da expansão. Lembrando um pouco, né, das auras, o manifestador ele precisa confirmar, ele precisa confiar que informar não diminui seu poder, mas abre espaço para que a luz o sustente. Então, é confiar que o informar é importante. O gerador ele precisa confiar que responder é suficiente, que não precisa forçar nada. O projetor ele precisa confiar que o convite certo vai chegar, que ele não precisa gritar para ser visto. O refletor ele precisa confiar no tempo da lua, que esperar não é perder, mas é amadurecer. Essa certeza é a confiança no processo. E os cabalistas explicam que muitas vezes o Criador permite que a gente seja levado até o limite, aquele ponto em que a gente sente que não sabe mais para onde ir, que a gente tenta de tudo e não há mais saída. E esse ponto que parece desespero é a verdade, na verdade, o portal.
Quando o ego se rende, quando o corpo reconhece a sua fragilidade, a alma ela se abre. E nesse abrir o milagre entra. A gente chama isso do quebrantamento feliz. É quando a gente está no chão, mas ainda a gente está sorrindo. É quando a gente está em lágrimas, mas a gente sabe que não está sozinho. É quando tudo parece ruim, mas por dentro nasce a frase: ainda assim eu confio. E essa é a chave. Não é evitar esse quebrantamento, é atravessar com consciência. E é por isso que eu insisto tanto. Certeza não pode ser apenas mental. Ela precisa ser somática, ela precisa ser encarnada, respirada, praticada. Ela precisa estar no DNA do nosso corpo. Lembra, gente, a dúvida não precisa ser combatida com raiva, ela apenas mostra onde o recipiente não está inteiro. A dúvida é uma escola, é uma professora, ela aponta os lugares onde a gente ainda adora, idolatra, vamos dizer assim, como aprovação. Que são os outros deuses? A aprovação, o dinheiro, o controle, a juventude. Quando esses falsos egos, deuses, como vocês querem. Eu amo os deuses. É difícil falar Deus, porque eu amo as deidades hindus, né? Vocês sabem que eu gosto muito. Tem a Kali no meu braço, tem o arquétipo também de Sarasvati, me conecto muito, assim. Mas a gente está falando aqui de outra coisa. Quando a gente fala de idolatria, tem quem são esses deuses? É a aprovação, é o dinheiro, é o controle, é a juventude. Esses são os verdadeiros deuses ali que a gente deveria não idolatrar, né? Então, quando essa falsa idolatria cai, ela sobra apenas quem? A força divina. E finalmente aí a gente é um vaso pleno. Meus amores, tudo que eu compartilhei aqui com você, se tocou o seu coração, quero te convidar a dar um próximo passo. Você pode vir comigo nas práticas de yoga presenciais ou online, onde o seu corpo se torna esse recipiente de luz, até de uma forma inconsciente, às vezes você nem percebe, está ali construindo, co-criando algo. Você pode se aprofundar comigo também nas minhas mentorias da Alma Nutrida, tem a mentoria 1-1, né, personalizada para você e também em grupo, onde eu uno todos esses conhecimentos com vocês, junto com saúde integrativa, porque eu também sou health coach, e é um caminho personalizado para cada um, até para você conhecer mais a sua aura, entender mais o seu. Cada pessoa tem um ticum diferente, uma aura diferente. Você pode também me acompanhar no Instagram, Paoliael, e no perfil Alma Flow Oficial, que é a minha marca, mais do que uma marca, é um movimento, é um estilo de vida, onde eu reúno tudo isso que você ouviu hoje. Alma Flow não é uma escola, não é uma técnica, é um chamado para você viver de uma forma integrada, espiritual, prática, com corpo, mente, alma e coerência. É um movimento que eu estou trazendo, chamado Alma Flow, onde eu vou trazer no futuro especializações no yoga, com esse estilo Alma Flow. Vou trazer para vocês um pouco mais de estudos da Kabbalah também a partir dos meus ensinamentos. Vou compartilhar lá com vocês muita bibliografia, livros importantes que marcaram para mim também. Muita gente, no último retiro que eu trouxe do Alma Flow, que aconteceu do mês passado, pediu workshops de culinária focada nessa alimentação integrativa, trazendo todos esses elementos globais e internacionais. Morei muito tempo em Israel, nos Estados Unidos, então a minha forma de cozinhar, os meus alimentos, eles são saudáveis, mas são muito saborosos, com temperos diferentes. Então o pessoal está pedindo workshop disso, eu vou trazer também. Por isso que a Alma Flow virou uma marca, um movimento. Não tem como ser colocado em palavras que é uma escola online, virtual, não, porque é muito mais do que isso. É o meu estilo de vida que eu quero ensinar e compartilhar com vocês, que é tão autêntico. E o que a gente mais está precisando nos dias de hoje é autenticidade. Então, se você sente esse chamado, vem se aproximar, porque cada passo que a gente dá junto amplia a luz, não só em nós, mas no mundo inteiro. Gratidão profunda por estarem aqui comigo, gratidão por cada respiração que a gente compartilhou enquanto ouvia tudo isso que eu trouxe para vocês. Até o próximo episódio. Shalom, namastê, e a gente se vê em breve.